Estende a mão a todo aquele que quiser entregar-lhe tudo e aceitá-lo pela fé. Uma vida nova eu sei que existe ao teu e ao meu dispor. É preciso apenas crer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Boa noite. Eu não costumo agradecer pela oportunidade de pregar. Eu apenas reconheço que é sempre um privilégio e é um favor de Deus por mim. A minha pregação é sempre um ato da graça de Deus por mim. É uma oportunidade maravilhosa que Deus tem me concedido e que eu considero graça pura. E graça, eu costumo dizer que graça a gente não agradece. Graça a gente desfruta, graça a gente usufrui, graça a gente compartilha. Quando nós damos um presente para alguém, a coisa que mais nos deixa satisfeitos é quando você vê esse alguém usando o presente que você deu, não é isso? Você dá um brinquedo para uma criança, aí depois a mãe dele chega assim: sabe aquele brinquedo que você deu para o meu filho? Ele dorme com ele, não larga para nada. Ou você dá uma roupinha, você, mulher, dá uma roupinha para uma amiga, aí no sábado seguinte você vê ela usando na igreja. Não é bom isso? Graça é assim. Graça é assim. A maneira de você agradecer, ser grato a Deus pela misericórdia dele, é desfrutando essa graça. A minha intenção é mostrar um pouco de alguns trabalhos que eu fiz ao longo dos anos, alguns trabalhos musicais, sozinho e também em algumas parcerias com grandes amigos, músicos da melhor qualidade, foi apenas deixar claro que a minha atuação na igreja sempre foi com a música. Sempre foi com a música. Essa tem sido toda a minha vida igrejeira, já por 50 anos. Apenas mais recentemente, eu me dediquei à pregação do tema da graça de Deus e da doutrina da salvação. Antes de entrar no tema de hoje, eu queria abrir aqui um pequeno parênteses. Eu tenho viajado muito pelo Brasil e também fora do Brasil, realizando essas séries de fim de semana, ou a respeito de música e adoração, ou a respeito da doutrina da salvação, a respeito da justificação pela fé. E em algumas dessas viagens eu costumo levar comigo, ou ter comigo um amigo, um músico, um instrumentista que sempre acrescenta um louvor de qualidade a essas programações. E Deus tem me dado o privilégio de ter algumas pessoas bem especiais comigo, inclusive Paulo Henrique Baldassi, que vocês conhecem bem, e já esteve comigo aqui em Marialva, vai estar comigo no mês que vem, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Isso tem sido um privilégio muito grande. Nessa viagem de agora, eu tenho o prazer de trazer comigo uma pessoinha muito especial. A pessoinha que eu conhecia há bem pouco tempo, conheci no mês de abril. Fui fazer uma série sobre a graça na Igreja Central de Belo Horizonte, e lá eu conheci a Vitória.
Essa é a segunda viagem que nós fazemos juntos. Já estivemos juntos em Brasília. Vitória, aos 5 anos, recebeu de Deus um dom muito especial, o dom da música. A Vitória toca piano, toca violino. Ela hoje está com 13 anos, está se tornando uma concertista de piano lá em Belo Horizonte. Já tocou fora do Brasil, na Alemanha. Seus pais são meus amigos, Humberto, deve estar nos assistindo pela internet. Bom sábado aí, Humberto. E a Irle, a mãe dela está aqui conosco. Vitória é uma pré-adolescente que devolve, como um dízimo, ela devolve uma parte do seu talento a Deus, tocando na igreja, tocando para Deus. É uma desbravadora lá na Igreja Central de Belo Horizonte. Como eu falei, também toca violino na orquestra da igreja, mas é no piano que ela vai louvar a Deus hoje. Ela vai tocar 2 músicas ali, primeiro uma invenção a 2 vozes de Johann Sebastian Bach, em seguida ela vai tocar o Pai Nosso. E no final dessa programação, ela preparou também aí uma surpresa para a gente. Vitória? Amém? Vamos fazer hoje aqui uma pequena abertura sobre esse tema proposto: música, adoração e graça. Nós vamos falar esse final de semana aqui sobre esse assunto. É um assunto complicado. Eu reconheço, tendo atuado com música a minha vida toda na igreja, eu reconheço que é um assunto controvertido por uma dificuldade nossa, não pela música em si,
O mundo é o mundo em que nós vivemos, e nós vamos ver isso aqui muito claramente no sermão de domingo à noite. Vou mostrar umas coisas incríveis para vocês. O mundo em que nós vivemos é um mundo de muita diversidade. E nós temos dificuldade de lidar com a diversidade, de lidar, de aceitar, de entender as diferenças entre as pessoas, as diferenças entre as culturas, as diferenças entre os países. Então, eu queria dizer para vocês que nós vamos conversar aqui sobre música, mas não num contexto de debate, não num contexto de conflito, com argumentações iradas e muitas vezes raivosas, como eu tenho visto por aí. Vamos conversar um pouquinho de forma coloquial, de forma bastante amistosa. Nós estamos ouvindo boa música, ouvimos no louvor, ouvimos agora com a Vitória, e vejam músicas com climas completamente diferentes. É a questão da diversidade. E eu quero que nós terminemos essa semana em clima de celebração e que nós recebamos realmente as bênçãos sabáticas na nossa vida. Hoje a conversa não vai ser muito longa, eu não vou me alongar, mas eu já vou introduzir alguns conceitos a respeito de graça, de música e de adoração. Vamos enfatizar a graça, porque eu quero levar essa congregação a considerar a graça de Deus em meio a qualquer polêmica, a qualquer discordância que nós tenhamos na nossa vida religiosa, na nossa vida de comunidade religiosa. Nós temos que distribuir aos nossos iguais a mesma graça que nós recebemos do céu. Nós recebemos um fluxo vertical de graça da parte de Deus, que veio na pessoa de Jesus Cristo, e todo esse plano maravilhoso de salvação que nós conhecemos, mas nós temos dificuldade de distribuir na horizontal essa mesma graça que nós recebemos do céu. E aí acabamos nos colocando na situação daquele credor incompassivo, da parábola que Jesus contou. Um homem que devia uma quantidade enorme de dinheiro impagável e que foi perdoado, recebendo assim uma graça extraordinária. Mas quando saiu dali, não conseguiu perdoar, não conseguiu distribuir entre os seus iguais a mesma graça que ele recebera do rei. E essa história tem um final trágico, porque o rei chama de volta aquele homem e retira, olhem que coisa estranha, retira o perdão que ele tinha recebido. Isso significa o seguinte: se não formos graciosos, não receberemos graça. Aliás, tem um texto na Bíblia, que se eu não me engano está em Tiago, e que diz assim, que o juízo será sem misericórdia para quem não usar de misericórdia. O juízo será sem graça para quem não se utilizar da graça. Eu quero dizer então que de nada adianta, como cristãos modernos ou cristãos pós-modernos, como costumamos ser chamados, de nada adianta termos a compreensão doutrinariamente correta do processo de salvação e de qualquer outro tema da religião, como por exemplo a música, se isso não faz diferença e não se mostra transformador na nossa vida. Não serve de nada. Podemos ter a compreensão bíblica correta, a compreensão espiritual correta sobre qualquer item da nossa religião. Se isso aí não for um elemento transformador na nossa vida, não nos vai servir de muita coisa. Falar, pregar, ensinar, cantar, teorizar sobre graça é muito diferente de viver a graça. É muito diferente de viver na graça. Eu conheço pessoas que não têm a menor condição de chegar na frente de uma congregação como essa e fazer um sermão sobre a graça, de cantar sobre a graça, de ensinar sobre a graça. Mas a vida dessas pessoas é uma demonstração plena de crescimento diário na graça de Deus. Em todas as questões da nossa vida, em todas as situações que nós enfrentamos em casa, no trabalho, na escola, na igreja, agir com graça. Você pode pensar, o Mário vai falar de música ou vai falar de graça? Você vai ver que música tem tudo a ver com graça e vice-versa. Eu vou repetir. Em todas as questões
e situações da nossa vida, enfrentadas em casa, no trabalho, na escola, na igreja, agir com graça significa gentileza, generosidade, tolerância, mansidão, respeito por quem pensa o contrário do que a gente pensa, honestidade de propósitos, paciência, bondade, verdade, amor. É o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é agir com graça. Afinal, alguém que sabia muito sobre as coisas espirituais já disse há algum tempo o seguinte, que eu posso até falar a língua dos anjos, eu posso conhecer toda a ciência, posso conhecer todos os mistérios de Deus, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso falar para aquela montanha, sai daqui, vai para ali, e ela vai. Se isso que eu fizer, se não for por amor ao meu semelhante, e amor a Deus, não serve rigorosamente para nada. Estamos perdendo tempo, estamos enganando aos outros e enganando a nós mesmos. Pensemos nisso. Nós temos visto aí diariamente muitas demonstrações de falta de graça, falta de bondade, falta de respeito, desamor em casa, nas ruas, nos nossos relacionamentos, nas redes sociais, infelizmente, até na igreja. Parece que qualquer coisa, qualquer tema sobre o qual se pense um pouco diferente do outro, é razão para uma discussão, para uma briga. E essa religião raivosa, eu costumo chamar, essa religião raivosa se torna evidente exatamente quando nós discutimos esses temas sobre os quais nós divergimos. Como se divergir fosse uma coisa ruim. Ser um em Cristo Jesus não significa pensarmos exatamente igual a respeito de tudo. Significa termos o mesmo Senhor. Significa termos os mesmos propósitos. Mas evidentemente que com os bilhões de neurônios que nós temos, alguma coisa vai ser diferente. Então o que acontece? Nessas horas de discussão, o que fica bem patente, sabe o que é? É uma certa hostilidade, desrespeito, às vezes até deboche, ironias, em temas como, por exemplo, alimentação, como, por exemplo, moda, costumes, música e várias doutrinas específicas. Divergimos, não sabemos conviver, não sabemos conversar, não sabemos argumentar. A nossa vinda à igreja, eu costumo dizer que ela deve ter sempre duas principais motivações. A primeira, eu diria que é a adoração coletiva. Uma das razões de nós virmos a Deus, virmos a sua casa, ao seu templo, com uma certa periodicidade, é essa adoração coletiva. Se vocês prestarem atenção, todos os chamamentos que existem na Bíblia para adoração são no coletivo. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A adoração é uma coisa coletiva. A gente costuma dizer, a salvação é uma coisa pessoal, mas num certo sentido, ela é coletiva. Ninguém vai entrar no céu sozinho. Todos entraremos no céu acompanhados. Eu não consigo imaginar um céu onde eu entre absolutamente sozinho. A salvação, a religião tem esse aspecto coletivo. Então, uma das razões de virmos à igreja é exatamente esse aspecto da adoração coletiva. A segunda razão que eu vejo, razão importante para virmos à igreja, é a celebração da nossa salvação. Nós temos lá em Lucas 10, capítulo 20, diz assim, Jesus falando, alegrai-vos por estar o vosso nome escrito nos livros dos céus. Então, o fato de nós estarmos salvos pela graça e vivendo um processo de santificação deve ser motivo de alegria, de celebração. E é isso que a gente vem fazer na igreja. Nós vimos aqui celebrar uma salvação que nós já ganhamos, que nós já obtivemos, que já nos está garantida pela graça, desde o processo de justificação, e que é operada diariamente na nossa vida
pelo processo de santificação. Então, duas grandes razões para vir à igreja: adoração coletiva e celebração da salvação. Você sabe que eu lidei com música, como eu falei, a minha vida inteira na igreja, tocando, liderando grupos, liderando quartetos, compondo. A pregação na minha vida é uma atividade razoavelmente recente. Eu me envolvi com a pregação há coisa de 3, 4 anos atrás para cá. Não sendo pastor, mas apenas um estudioso da palavra de Deus. No entanto, eu tenho vivenciado intensamente as coisas do Evangelho desde a minha infância. Então, como eu falei, estou nesse projeto de pregações, realizações de diversas séries, há bem pouco tempo. Mas a minha ligação, como vocês viram no início, sempre foi com a música. Portanto, quem está falando hoje a vocês aqui, e até domingo, é alguém que viveu e tem vivido essa questão polêmica, essa questão musical na própria pele. E isso há 50 anos. Eu vim para a igreja adventista quando eu tinha mais ou menos 15 anos. Hoje eu estou com 65. Embora vocês me deem no máximo aí uns 64. Mas eu estou com 65. Então lá se vai meio século. Eu estou falando de meio século. Há meio século que eu vivencio na igreja essa questão polêmica sobre estilos, sobre ritmos, sobre instrumentos, sobre o que Deus aceita ou não aceita, sobre o que é apropriado ou não é apropriado, sobre qual é a música do céu. Então, eu tenho sentido e enfrentado isso no meu dia a dia. Portanto, eu sou um cristão, sou um músico, já com bastante tempo de estrada. Não sou alguém ainda deslumbrado ou afetado pelo ambiente musical da minha igreja. Essa minha fase de deslumbramento já passou há algum tempo. Por outro lado, eu costumo dizer sempre o seguinte: eu nasci em meados do século passado, mas eu não vivo no século passado. Não se iludam. Eu sou velhinho assim, acabadinho, só por fora. A minha mente é tão instigante e inquieta como a mente de qualquer um de vocês jovens. Não tenham dúvida. Não se iludam comigo. E sabe por que eu sou assim? Eu devo isso às minhas filhas. Eu tenho 5 filhas. Com a particularidade de que a mais nova tem 12 anos. E a mais velha tem 32. Então, há um espaço aí de 20 anos, eu tive que atualizar a minha mente. Se eu não me atualizasse, eu não conseguia conviver com minhas filhas, não conseguia me comunicar com elas. Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho que entender tanto de Justin Bieber quanto de Madonna, porque senão eu não converso com elas. Tive que atualizar a minha mente. E uma coisa eu vou confessar para vocês: nesses 50 anos que eu vivencio a questão musical na minha igreja e no mundo cristão em geral, nada mudou. Nada ou quase nada mudou nesses 50 anos. As questões são rigorosamente as mesmas. Os questionamentos são rigorosamente os mesmos. Avançamos muito pouco nessa compreensão. E é sempre o mesmo cenário. Um cenário onde existem 2 extremos. De um lado, você tem um grupo conservador, um grupo tradicionalista, que define para si mesmo e para os outros qual é a música do céu. Do outro lado, eu tenho um grupo liberal, criativo, avivado, e que quer introduzir o que eles chamam de louvor pós-modernos, com várias inovações, tanto nas melodias, quanto nas harmonias, nos ritmos, também nas letras e na forma de dizer as coisas. Ou seja, no cenário musical evangélico, cristão, o que existe basicamente é o seguinte: estou falando de extremos. Ou você pode tudo, ou você não pode nada. Infelizmente é assim, é o que existe. E ambos os grupos do extremo, eu estou falando de extremos, quero deixar isso bem claro, eles se cercam de textos bíblicos. Se cercam de textos da nossa literatura denominacional. E acabam usando esses textos fora de contexto, muitas vezes, para fundamentar, para reforçar o que não passa de gosto pessoal, de afinidade pessoal, de costume, de tradição, e nem sempre de princípios.
de fato. Perceba que eu estou falando de extremos. Não estou falando, por exemplo, de uma argumentação inteligente, de uma argumentação equilibrada, de uma argumentação sensata, de uma argumentação esclarecida. Então, existem esses dois extremos. E entre os dois, acaba havendo uma multidão que fica entre eles e que se posicionam, ora na direção de um, ora na direção do outro. E o pior de tudo é que, como eu falei, nós somos muito críticos, nós somos muito intolerantes, nós somos muito impacientes e desamorosos, principalmente com quem tem gostos distintos dos nossos, com quem pensa diferente da gente, com quem vive. Isso é verdadeiro, não só nessa questão musical, não. Em todos os itens da religião, nos itens doutrinários, nós costumamos desprezar quem não vive como nós vivemos, quem não pensa como nós pensamos, quem não veste, quem não come, quem não se diverte da forma como nós o fazemos. Então, nós temos realmente essa diferença. Chegamos até a achar que são cristãos de segunda classe, né? Então, vejam, falando um pouco de mim, a maior parte do meu tempo de igreja, então, eu vivia angustiado com essa coisa do pode ou não pode. Isso pode, isso não pode. Muito tempo eu andei metido em debates, andei metido em polêmicas, andei esgrimindo aí textos bíblicos e textos do chamado espírito de profecia, tirados muitas vezes do seu contexto. Fazia isso para demonstrar uma certa erudição, fazia isso para mostrar meus melhores argumentos, fazia isso para mostrar o meu conhecimento e até calar a boca do outro que discordava de mim. Outro dia eu estava numa dessas séries, não era sobre música, mas acabou que numa conversa assim ali depois do almoço, o assunto caiu na música, e uma pessoa, músico, aliás um músico bastante conhecido, chegou para mim e falou assim: eu queria saber qual é a sua posição nessa questão? Você é conservador ou você é liberal? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Eu olhei para ele e falei: olha, eu não sou uma coisa nem outra, eu não tenho rótulos. Eu sou um servo de Deus como você, que busca perceber qual é a vontade de Deus e que procura se submeter a essa vontade. Faço escolhas, erro, acerto e vou procurando viver a minha vida cristã com a minha família, crescendo na graça. E um dia, mas eu já andei muito em muitas polêmicas, hoje não entro mais em polêmica. Um dia, Deus tocou minha vida. Deus tocou minha vida poderosamente. E eu passei a estudar minha Bíblia de uma forma como nunca tinha feito antes. Não mais para encontrar os melhores argumentos, não mais para confirmar as coisas em que eu acreditava, não mais para mostrar que eu estou certo e que o meu semelhante está errado, mas passei a estudar a minha Bíblia para encontrar a pessoa maior de toda a Escritura, que é Cristo Jesus. E foi então quando eu conheci mais profundamente a graça de Deus. E o meu coração se enterneceu. Eu estudei muito sobre a doutrina da salvação e luto com a minha natureza carnal diariamente, aprendendo a colocar Cristo Jesus na frente de todo o resto. Então toda a minha pregação é baseada não em argumentações, mas numa visão graciosa e bíblica da graça de Deus. Aliás, a nossa pregação tem que ser assim, ela tem que estar centrada em Cristo Jesus. Tudo que se fala aqui desse púlpito e de qualquer púlpito cristão deveria ter Jesus Cristo como centro, independente do assunto do qual se está tratando. Vejam só, às vezes nós temos a ideia, por exemplo, em relação a sermão, de que sermão bom é aquele sermão que trata de assuntos chamados escatológicos. O que são assuntos escatológicos? São os assuntos que tratam dos últimos dias, da perseguição, da crise final, do fim do mundo, dos sinais dos tempos. Então nós achamos que sermão bom é o sermão que trata disso. Às vezes achamos também que sermão bom é aquele que tem muita repreensão. É o sermão que aborda
temas comportamentais. E eu vou falar sobre isso amanhã de manhã. É o sermão que aborda temas comportamentais da religião. Outros acham que sermão bom é o sermão doutrinário. É o sermão que discute apenas as nossas crenças distintivas, as nossas crenças fundamentais. Já tem alguém que acha que sermão bom é o sermão emotivo. É o sermão que fala o sentimento. É o sermão que fala o coração. É o sermão que nos faz chorar. Ou então, aquele sermão confortador, que parece às vezes muito mais uma palestra de autoajuda. Eu queria dizer a vocês o seguinte: todos esses tipos de sermão são importantes. Todos eles têm o seu lugar na nossa pregação. Todos. Mas a doutrina salvadora é Cristo Jesus morto, ressurreto, prestes a voltar, e a sua graça maravilhosa. Sem essa parte fundamental da religião de Cristo Jesus, tudo mais perde a razão de ser. Entender isso plenamente é o que traz paz com Deus, é o que traz certeza da salvação. Vou mostrar para vocês agora alguns textos da nossa literatura denominacional que confirmam isso que eu estou dizendo. Olhem aqui, por exemplo. Olha o que esse texto diz. O tema que atrai, eu vou ler aqui porque ali eu não consigo ler. O tema que atrai o coração do pecador é Cristo e este crucificado. Sobre a cruz do Calvário, Jesus é revelado ao mundo em amor sem paralelo. Mário, fala de música. Fala de música. Música é graça. Eu estou falando de graça. Eu vou chegar na música. Então, o centro da nossa pregação tem que ser Cristo Jesus. Apresentai-o assim às multidões. Olhem esse aqui. Temos que pregar a Cristo na lei, e haverá seiva e nutrimento na pregação. Sem apresentar a Cristo, a verdade é ineficaz na salvação de almas. Ineficaz na salvação de almas. Olhem esse aqui. O grande centro da atração, Jesus Cristo, não deve ser deixado de fora da mensagem do terceiro anjo. Olhem esse aqui. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu respondi-lhes: é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Só mais esse aqui. O ponto que durante anos tem sido recomendado com insistência à minha mente é a justiça imputada de Cristo. Tenho estranhado que este assunto não se tenha tornado o tema de sermões em nossas igrejas em todas as partes do país, sendo que tão constantemente é realçado perante mim. E eu tenho tornado o assunto de quase todo sermão e palestra que hei proferido para o povo. Está no livro Fé e Obras, página 15. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Sermões sobre escatologia são bons sermões. Sobre doutrinas, sobre comportamento, sobre moda, sobre saúde, sobre mordomia, sobre música. Se não tiver Cristo como centro, não vai passar de uma boa palestra. Não será mais que uma boa palestra. E vão acabar acirrando os ânimos, indispondo as pessoas umas contra as outras e criando hostilidade. Eu sempre percebi que muitas vezes, a pretexto de, a gente costuma dizer, chamar o pecado pelo nome, eu assumi muitas vezes posições agressivas, posições desamorosas, e esqueci de chamar pelo nome, primeiramente, os meus próprios pecados. Então, só a vivência do processo de santificação é que pode nos levar a essas conclusões. Quer ver um outro aspecto interessante que a gente pode aplicar também na questão da música? Eu estou desfiando aqui alguns conceitos graciosos, alguns conceitos que têm que ver com a graça de Deus, mas que podem ser aplicados não só a essa polêmica, essa discussão em relação à música, mas a qualquer outro tema da igreja. Por exemplo, vou falar aqui sobre sintoma versus doença. Vocês vão entender o porquê. Vou fazer uma analogia muito simples. Eu não sou médico, mas eu sempre, até pela minha idade, eu sempre me vali de serviços médicos. E tenho muitos amigos médicos. E eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que dor de cabeça, aliás, dores de um modo geral, febre, tonturas,
vômitos, desarranjos intestinais, etc., não são doenças. Isso não é doença. São sintomas de doenças. Então, você combater ou medicar essas coisas, ou seja, você medicar uma dor de cabeça, pura e simplesmente, você medicar uma febre, uma tontura, um vômito, um desarranjo intestinal, pode até dar um alívio temporário. E vai dar a você a falsa impressão de que você resolveu o problema. Mas não resolveu. Às vezes isso aí até esconde a doença. Esconde a doença real e complica a cura. A doença real está por trás desses sintomas. Então, quando a gente procura simplesmente regulamentar coisas como, por exemplo, vestuário, comida, música, dízimo, cinema, costumes, o que se pode ou não pode fazer, onde se pode ou não pode ir, nós estamos tentando resolver efeitos, estamos tentando resolver sintomas, estamos atacando apenas o comportamento. Se nós regularmos essas coisas, vai nos dar até uma sensação enganosa de que nós resolvemos a questão. Mas o problema não está aí. O problema está por trás disso. Nós temos que medicar a doença real. E a doença real, sabe o que é? É o relacionamento com Deus. A doença real é a religião pessoal que muitas vezes não existe mais. Inexiste. Isso é que é o problema real. Então, às vezes, temos um problema qualquer na vida pessoal, um problema de difícil solução, né? E aí vamos a uma igreja que não nos aceita. Vamos a uma outra, também nos aceita. Não nos aceita. Acabamos chegando numa congregação que nos aceita. Aí você pensa, resolvi o meu problema espiritual. Não resolveu. Você resolveu o seu problema de onde congregar. Mas o seu problema com Deus, você não resolveu. O nosso problema com Deus nem sempre tem a ver com o problema com a nossa congregação ou com a nossa comunidade religiosa. Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho amanhã. A diferença entre você ter o foco no comportamento ou você ter o foco no relacionamento. Eu conheci uma igreja nossa. Olha que coisa interessante. Uma igreja, uma grande igreja. Chegou lá um pastor novo. E a igreja estava cheia de problemas. Parecia até a igreja de Corinto. Estava cheia de problemas. Esse é o problema. E esse pastor, quando chegou, os oficiais da igreja, os anciãos, procuraram o pastor, foram na casa dele, né? E disseram para ele, pastor, nossa igreja está cheia de problemas. Os dízimos estão embaixo. A moda está se espalhando entre as nossas irmãs. Eu não sei por que só entre as nossas irmãs, né? Parece que só elas são afetadas pela moda. A moda se espalhando entre as nossas irmãs. A nossa música está descambando para o pior pancadão que o senhor possa imaginar. Não temos mais culto dia de domingo, não tem gente, não tem quem venha. Aí sabe o que disseram para ele, pastor? O senhor está assumindo agora, o senhor tem que pegar pesado. O senhor tem que aumentar o calibre dos seus sermões. Tem que pegar pesado com essa congregação. Esse pastor, homem de Deus, eu conheço, experiente, já passou por situações desse tipo, muitas vezes no seu ministério, orou com aqueles anciãos e falou, irmãos, sabe o que está acontecendo com essa igreja? Eu ainda estou assumindo agora essa igreja. Mas isso que os irmãos estão me contando, isso é sintomático de uma igreja que não tem certeza da salvação. Isso é sintomático de uma igreja que não conhece a graça de Deus. Isso é sintomático de uma igreja que não deseja de fato que Jesus volte. Esse é o problema da igreja. Quando essa igreja, irmãos, não é o dízimo embaixo, não é a moda, não é a música, não é a falta de culto aos domingos, não. Isso é sintoma dessa outra coisa que eu estou dizendo. E aí durante um pouco mais de um ano, sábados, domingos e quarta-feiras, ele reconstituiu o culto de domingo, e aos sábados, domingos e quartas-feiras, ele pregou ali o tempo todo, sabem sobre quê? Doutrina da salvação, justificação pela fé, graça de Deus, perdão divino, relacionamento com Deus, certeza da volta de Jesus, mudança de vida. Foi isso que esse pastor pregou. Só isso, sábados, domingos e quarta-feira.
quartas-feiras, não fez um sermão sequer sobre moda, não fez um sermão sequer sobre mordomia, não fez um sermão sequer sobre música, não fez um sermão sequer sobre regime alimentar. A igreja, como um coração todo isquêmico, a igreja se revascularizou, a igreja se encheu de sangue novo, a frequência das reuniões foi aumentando visivelmente, voltaram os cultos de domingo, até os dízimos e as ofertas voltaram a subir. Eu cheguei a saber do testemunho de um líder de grupo musical que chegou para esse pastor e falou assim: pastor, em função disso tudo que eu estou ouvindo o senhor pregar aí há um ano, eu estou mudando toda a minha postura musical. Nosso próximo CD está para sair. Já conversei com o grupo, chegamos à conclusão de que vamos mudar algumas coisas nos nossos arranjos, nas nossas composições. Nenhuma pressão da igreja, iniciativa própria do grupo. Por quê? Porque aquele pastor não atacou os sintomas, aquele pastor atacou a doença, atacou a causa daquela situação, não atacou os efeitos, não atacou os sintomas. Se ele tivesse seguido o conselho dos seus anciãos, dos seus líderes, talvez o resultado tivesse sido desastroso. Poderia até dar a impressão, a falsa impressão, de que estaria resolvendo os problemas da igreja, simplesmente disciplinando pessoas, cortando participações, varrendo os problemas para baixo do... mas não resolveria. Voltando um pouquinho a falar de música. Isso aí foi um preâmbulo gracioso, que eu vou desenvolver um pouquinho mais no domingo à noite. Mas não adianta falar sobre situações polêmicas da igreja, conflitantes, se não tivermos esse embasamento de graça. Tem gente que vai falar sobre música e começa a desfiar um monte de conceitos técnicos, que nem sempre são verdadeiros. Começa a amedrontar as pessoas com um monte de teorias sobre mensagens subliminares e teorias da conspiração, e você fica assustado com uma coisa tão bela como é o louvor. Mas essas pessoas não atacam a doença, não atacam o problema, estão querendo bater forte em cima de um sintoma, e isso é algo que eu não pretendo fazer. Nós costumamos dizer que Lúcifer foi regente dos coros celestiais. Todos nós já ouvimos falar isso. A rigor, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não cita isso em parte alguma. Nós costumamos usar um único parágrafo do livro História da Redenção para afirmar que Lúcifer realmente era o símbolo da música celestial. E como grande músico que era, nós dizemos: olha, ele sabe atacar a música, ele sabe atacar os músicos sacros. Pois eu vou dizer para vocês, não importa se Lúcifer foi ou não regente dos coros celestiais. Na realidade, o que importa saber é que tudo que é do interesse de Deus é também do interesse de Satanás. Não tenho a menor dúvida. Isso é que é importante saber. Tudo que é do interesse de Deus também é do interesse de Satanás. Só que com intenções opostas. Só que com objetivos totalmente contrários ao reino de Deus. Então, se Deus se deleita com o nosso louvor, se Deus se deleita com os nossos costumes, com o nosso lazer, com a nossa atividade profissional, com a nossa música, com aquilo que comemos, com aquilo que vestimos, com a maneira como nós nos divertimos, é claro que isso aí também passa a ser interesse de Satanás, que vai tentar influenciar, vai tentar perverter as nossas atitudes em cada uma dessas áreas. Não tenho dúvida disso. Então isso não é uma particularidade da música. Às vezes tentamos satanizar a música, mas Satanás tem interesses diversificados, assim como Deus. Agora preste atenção, vamos para a adoração. Nós estamos quase no final dessa conversa inicial. Vamos para a questão da adoração. No céu, nós sabemos que há plenitude de adoração. Milhões de magníficos anjos adoram ao Senhor todo o tempo. Antes do nosso mundo existir, já havia adoração no céu e em planetas que sabemos que existem e são habitados.
O cosmos é muito seguramente cheio de adoração. Se você vai para Isaías, se você vai para o Apocalipse, esses livros abrem janelas espirituais e nos dão um pequeno vislumbre dessa adoração no céu. Aquela visão lá de Isaías 6 é um exemplo lindo disso aí. No céu já está tudo acontecendo, de eternidade a eternidade. E vai continuar conosco quando estivermos lá. Isaías 66, 23 diz isso aqui, ó. E será que de uma festa da lua nova até a outra, e de um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Às vezes nós costumamos usar esse texto tão somente para dizer que no céu nós vamos guardar o sábado. Mas o que esse texto aqui está dizendo é que se nós entendemos que aqui ele está falando de lar eterno, nós vamos entender também que nós estaremos na presença do Senhor todos os dias. De uma lua nova até a outra, de um sábado até o outro, ou seja, todos os dias estaremos adorando na presença de Deus. Adorar a Deus vai ser a nossa principal atividade no céu. Nós sabemos que teremos muitas atividades durante o milênio. E nós damos asas à imaginação e não conseguimos vislumbrar muita coisa não. Porque não subiu sequer ao nosso coração as coisas que estão lá. Então vamos ter atividades diversificadas e eternas. Mas uma coisa eu sei, e vou mostrar isso para vocês amanhã de manhã. Nossa principal atividade no céu vai ser adorar ao Senhor. Vai ser adorar ao Senhor. Nós não vamos precisar aqui do nosso querido pastor no céu como pastor. Vamos precisar dele como adorador. Você sabe por que nós precisamos de sermão hoje? Precisamos de sermão hoje porque somos pecadores. Só por isso. É por isso que precisamos de sermão. Mas no céu, vamos aprender as coisas de outra forma. E vamos adorar a Deus todo o tempo. O meu entendimento em relação a essa questão da adoração é o seguinte: a adoração verdadeira, a adoração real, acontece quando nós, como povo de Deus, promovemos aqui na terra o que já existe no céu. Então o que é o adorador? O adorador é alguém que está conectado com o céu. Pensa nisso. Se vocês pensarem nisso, vai começar a mudar a atitude de vocês em relação ao louvor. Não tenho dúvida. Se vocês pensarem nisso que eu vou dizer agora, a atitude de vocês vai começar a mudar em relação ao louvor. Estou dizendo aqui o seguinte, que o adorador, e nós todos somos adoradores, tanto quem está aqui na frente, quanto vocês aí, porque, vejam bem, só tem uma pessoa que vem aqui assistir, é Deus. É o único que vem aqui para assistir. Nós todos, tanto nós que estamos aqui na frente, quanto vocês que estão aí, vimos aqui para adorar. Só Deus vem para assistir. Então nunca convide ninguém para ir à sua igreja dizendo, vamos lá assistir o Arauto do Rei. Vamos lá assistir o pastor Bulhão. Está errado o convite. Esse não é o convite certo. Vamos lá adorar ao Senhor. E adorando conosco lá, vamos ter hoje um bom pregador. Adorando conosco, vamos ter lá um grupo musical muito bom. Mas todos nós somos adoradores. Então eu vou repetir aqui, o adorador é alguém conectado com o céu. Alguém que se pluga com o céu. Alguém que se conecta nessa internet cósmica, espiritual, que abrange todo o universo. Alguém que sintoniza em algo que está ocorrendo lá diante do trono de Deus. Nesse momento, diante do trono de Deus, ele está seguramente sendo adorado por milhões e milhões de criaturas perfeitas e santas que nunca pecaram. Então, quando nós aqui nos unimos em louvor, estamos nos conectando com essa rede cósmica. É como você, quando liga o seu computador, imediatamente se conecta numa rede mundial onde muita gente já está fazendo um monte de coisas. A adoração é exatamente assim, é exatamente isso. Quando nós louvamos aqui, começa a acontecer na nossa vida, no nosso coração, ao nosso redor, o que já está acontecendo lá no céu. É como se nós, naquele momento, estivéssemos abrindo uma janela cósmica para o trono de Deus. Nos tornamos parte de uma rede universal de louvor. Pensa nisso, pensem nisso. Se vocês pensarem dessa forma, como eu falei, a atitude nossa vai mudar em relação ao louvor. Até a nossa maneira de sentar, de nos portarmos, de entrar na igreja, de chegar aqui na frente e cantar,
naturalmente vai mudar. Eu não preciso ter regras para isso. Eu não preciso ter comissão da igreja nenhuma me pressionando. Eu não preciso ter um monte de regras e normas e isso e aquilo. Eu não preciso. Basta eu raciocinar com o louvor, com a música, em termos de adoração. A palavra do momento, irmãos, é adoração. A adoração é o que está no centro da principal mensagem dessa igreja, que é a tríplice mensagem angélica. E é importante saber a quem adorar, como adorar. Então isso é papel de cada um. Pensem nisso. Pensem na adoração dessa forma. Nós, adoradores, nos conectamos a cada momento que vimos aqui louvar, nos conectamos com uma rede cósmica de adoração. Estamos indo diretamente ao trono de Deus. Porque a adoração, em essência, não é uma doxologia. A adoração não é uma liturgia. A adoração não é uma sequência de músicas que nós cantamos diante de Deus. A adoração é a maneira de vivermos diante de Deus. É a maneira de cantar. É a maneira de orar. É a maneira de testemunhar. E essas são apenas algumas das maneiras pelas quais nós adoramos a Deus. A adoração é estar conectado com Deus. A eternidade, nessas horas de adoração, é transmitida para a nossa vida. Vocês pensam que não? A palavra de Deus, o que você lê na Bíblia, isso é palavra viva. É palavra viva, irmão. Isso não é misticismo. Isso não é esoterismo. As palavras das Escrituras Sagradas são vivas. São vivas. Elas transmitem saúde. Elas transmitem a alegria da salvação. A adoração também é assim. Então, indo para o final, vou reafirmar. Nós adoramos aqui coletivamente, porque a adoração traz os céus para a terra. A adoração abre uma janela. A adoração traz a presença de Deus para este mundo. A adoração transforma o que está ao nosso redor. A adoração transforma uma casa. A adoração transforma um lar. A adoração transforma uma igreja. A adoração transforma vidas. A adoração impacta almas. A adoração move corações endurecidos. Por isso eu tenho certeza de que o inferno se abala quando nós louvamos a Deus de forma plena. Vou repetir isso aqui. Se vocês quiserem dizer amém, que digam. Eu tenho certeza de que as forças do inferno se abalam quando nós adoramos a Deus de forma plena, em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar com o sentimento, com a emoção. Adorar em verdade é adorar com a razão e com a sã doutrina. É isso. E são esses adoradores que, segundo Jesus disse para a mulher samaritana, Deus está procurando. Ela chegou lá com coisas práticas, fez ali, encontrou o Messias, olha só que coisa, encontrou com o Messias, em lugar de se jogar aos pés dele, para louvá-lo por tão grande salvação, porque os samaritanos esperavam o mesmo Messias que os judeus, em lugar dela se jogar, quando ela reconheceu que ele era o Messias, ao invés de se jogar aos pés dele, ela trouxe uma dúvida teológica. Mestre, me diz qual é o lugar certo de adoração. É lá em Gerizim, onde os meus pais adoram? Ou é lá em Jerusalém, onde vocês judeus adoram? Olhem que coisa. E Jesus fugiu da discussão teológica. Jesus não entrou nessas questões. Chegou para ela e falou, mulher, que pena, você está se pegando em coisas tão pequenas, tão acanhadas. Eu sou aqui a água da vida. Vou te dar uma água que, se você beber dela, você nunca mais terá sede. Eu sou o Messias. E você me traz questiúnculas tão pequenininhas. Se eu posso usar uma guitarra na igreja, se eu posso usar uma bateria, se eu posso cantar levantando as mãos. Não me pergunta isso, mulher, porque vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores são aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai quer. Então, a razão principal da nossa adoração é nos conectar com o céu, com Cristo Jesus.
Então louve sempre. Mesmo que o seu canto seja triste, louve. Mesmo que o seu canto seja cheio de angústia, cante. Não deixe de cantar. Não deixe de cantar. Vou contar uma coisa para vocês, muito pessoal, e com isso eu vou encerrar. Não está aqui no sermão, mas eu lembrei dela agora. Eu tenho uma filhinha que está com 16 anos. Quando ela tinha 8 anos, 7 para 8 anos, nós descobrimos que ela tinha um probleminha neurológico, uma daquelas doenças chamadas autoimunes. A dela chamava-se Síndrome das Pernas Inquietas. Quem é médico sabe o que é isso, SPI. A pessoa não consegue ficar com a perna parada, está sempre mexendo as pernas. Isso traz um desconforto muito grande. A pessoa não consegue se concentrar em atividade nenhuma, não consegue se concentrar numa leitura, num estudo, ouvir uma música, não consegue dormir. É considerado também uma das doenças do sono, né? E ela com 7 anos teve esse probleminha. E eu fiquei louco. Eu tenho 5 filhas, já falei para vocês. Eu tenho 5 filhas, amo desesperadamente todas elas. Daria minha vida por qualquer uma delas sem a menor hesitação. Sou um pai apaixonado. Eu fiquei louco com aquilo. E eu me lembro, eu conversei com um médico adventista, talvez muitos de vocês conheçam ele, Dr. Gea. Dr. Gea é coreano, trabalhou muito tempo com o Dr. Lee, que vocês também conhecem, San Lee. E foi quando eu fiz amizade com o Dr. Gea. Ele foi me visitar, conversou com a minha filhinha. E tempos depois, agora o ano passado, eu estava fazendo uma série sobre a graça lá na clínica São Roque, né, clínica adventista, e o Dr. Gé estava lá. Ele tinha vindo da Bahia, deu uma passadinha por lá, assistiu a minha série, veio conversar comigo, perguntou pela minha filha, que agora está com 16 anos, apresentei ela para ele, né, e falei: ó, doutor, não digo ao senhor que ela está curada, mas ela hoje convive com esse problema, sabe superar, sabe vencer, desenvolveu algumas defesas, né? Quando essa coisa começa a incomodá-la. Ele ficou muito feliz. Mas por que eu estou contando isso? Porque quando ela reencontrou o Dr. Géia, depois eu conversei com ela, falei: filhinha, você lembra dele? Ele tinha 7 aninhos. Ele falou: eu lembro, pai, eu lembro dele. E eu me lembro de uma coisa que ele me falou, né? Quando ele foi lá em casa, aquela vez, quando ele estava saindo, ele me chamou num cantinho, falou assim: Júlia, você gosta de música? Ela falou: eu gosto. 7 aninhos. Eu gosto. Ele falou: então, quando você sentir isso, que isso começa com um desconforto, um mal-estar nas pernas, nos braços, começa a ficar coçando, espinhando, e a pessoa não consegue. E eu perdi a conta das vezes que ela dormiu fazendo massagenzinha nas perninhas dela. Hoje não precisa mais isso, graças a Deus. Mas ela falou assim: pai, eu lembro que naquele dia que ele foi na casa, ele me chamou no canto e falou assim: Júlia, você gosta de música? Eu falei: gosto. Aí ele falou: então, quando você sentir isso, começar a sentir, cante. Cante. Pensa num hino que você goste, cante. E ela fez isso algumas vezes. E deu resultado. A música, irmãos, é um dom de Deus. A música não devia ser motivo de polêmica, de briga, de discussões, de conflitos nas nossas igrejas. Nós estamos estragando uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para a conversão de almas. Nós estamos jogando no lixo. Quando começamos a nos debater, quando começamos a agredir uns aos outros, quando começamos a torcer textos bíblicos e do espírito de profecia, quando deixamos de reconhecer que o nosso mundo é cheio de diversidades, e que o nosso Deus é o Deus da diversidade, que fez flores de várias cores, vários matizes, várias formas, vários aromas. Nós temos que entender isso. Nós temos que saber, não somos soldadinhos de chumbo produzidos em série. Somos seres pensantes, com raciocínio, com inteligência, com vontade livre, com poder de escolha.
que nós chamamos de livre-arbítrio. Não vamos estragar essa ferramenta. Mas finalizando, quero dizer a vocês que música é apenas uma pequena parte do que vem a ser louvor. Louvor é apenas uma pequena parte do que vem a ser adoração. E adoração é abrir uma janela direta para o céu. Adoração é nós nos conectarmos a uma rede cósmica em que estão anjos, criaturas perfeitas, que nunca pecaram, adorando todo o tempo ao Deus Criador e mantenedor do universo. Tenhamos todos uma vida de perfeito louvor e, acima de tudo, uma vida de gratidão por tudo que Deus fez por nós. E é isso que a Vitória vai tocar agora, na sua última participação de hoje. Vai tocar uma música chamada Como Agradecer por tudo que Deus fez por nós. Sejamos gratos e sejamos adoradores aqui, em espírito e em verdade. Amanhã nós vamos falar sobre música, mas sem raiva, sem irritabilidade, com muito amor, porque estaremos falando de algo que dá muito prazer a Deus. Amém? Vamos ouvir a Vitória, em seguida vamos orar. Amém? Vem cá, Vitória.
Amanhã, vamos falar de manhã sobre música, mais especificamente. Vamos falar à tarde, a Vitória vai estar tocando todo o tempo. À tarde ela vai tocar aqui um pouco de clássico também, vai tocar Bach, vai tocar Rachmaninoff, vai tocar Beethoven e vai tocar também alguns clássicos da música sacra. Paulo Henrique Baldassi também vai dar uma canja aqui, né, Paulinho? Vai tocar com a gente também. Então venham amanhã, vai ser um dia bem musical. Venham, mas quero pedir uma coisa a vocês. Não venham com espírito de discussão. Não venham com espírito de polêmica. Venham com o coração aberto, como o coração das crianças. O coração das crianças é aberto, é por isso que é delas o reino dos céus. Porque elas têm coração aberto. Nós vamos passando da idade da inocência para a idade da razão e vamos fechando o nosso coração. Às vezes ele se endurece e vira de pedra. E aí só tem um jeito para consertar um coração de pedra, nascendo de novo. Não tem outro jeito. Então venham com boa vontade, venham com espírito sabático, e nós vamos nos enternecer aqui falando sobre música, louvor, adoração e graça. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, obrigado por esses momentos, obrigado por esse sábado. Leva-nos em paz para os nossos lares, traz-nos de volta daqui a pouco para continuarmos a refletir a respeito desse dom maravilhoso que é a música espiritual. É o que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém.